Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos assim um dia para nós refletirmos sobre a palavra de Deus através dessas lições diárias. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham assim um belo dia, na presença do Senhor Deus. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 7 de agosto, a lição 6, ela tem como título A Cura do Surdo e Gago. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículos 31 até 37, onde Jesus ele resolve retornar ali nas proximidades da Galileia, na região ali de Tiro e Sidom, e chegando ali perto ali do mar, ali da região do mar ali, num caminho assim longo e bastante tortuoso, umas pessoas levaram até Jesus um homem que tinha uma dificuldade de ouvir e de falar. Ele era surdo e gago. E o que nós temos nessa lição de hoje é que muitas vezes a falta de conhecimento espiritual pode nos levar a mal entendidos, né, dentro da sociedade. Veja o que Jesus faz nesse momento, que ele caminhava ali por muitos lugares fazendo curas, né, e as pessoas se aglomeravam, assim, se apertavam umas às outras, e iam se juntando pessoas num volume muito grande de pessoas. É espécie assim de uma grande procissão, né? Alguns até vão atrás sem saber o motivo ao qual elas queriam. E Jesus atendia os doentes ao redor que apareciam ali. E eis que um homem foi trazido, um surdo e gago, que fala em Marcos capítulo 7, versículo 31 e 37, é um bom exemplo disso, né? Que aquela multidão ali caminhando não viu quando Jesus chama este surdo e gago, e em particular ele conversa com ele porque Jesus conhece o coração, sabe, é sabedor de tudo, e tinha dificuldades de conversar com aquele gago, né, e surdo, né? E ele resolve ter um lugar assim mais particular para que realmente ele pudesse entender as dificuldades daquele gago, né? E depois assim dele Jesus ter assim umas experiências muito grandes ali na região da Fenícia, Jesus retornou ali para aquele mar ali da Galileia, vendo ali naquela região ali de Decápolis ali. E Decápolis era uma região assim bastante habitada por pessoas, pelos gentios, né? E que era governada pelos romanos. E foi nessa região que Jesus havia expulsado ali demônios também, que nós vimos na lição passada, ali de um homem gadareno. E foi nesse caminho bem tortuoso, assim, difícil, provavelmente dando bastante tempo para que ele pudesse instruir, ensinar seus discípulos. E passando por Decápolis, certas pessoas trouxeram até Jesus um homem surdo e gago. Um problema, claro, né, que não conseguia ouvir e tinha dificuldades de se expressar, né, porque ele era quase mudo. Sua maneira de falar era quase incompreensível, né? E isto por causa, certamente, do problema físico acentuado que ele tinha pela surdez. E a perda da audição isola automaticamente as pessoas, né, uma das outras, principalmente na sociedade que é muito discriminada, e na época também era. E com essa surdez profunda se torna o aprendizado assim muito ineficiente, né? E aquele homem tinha esse problema já por muitos anos. E Jesus, quando este homem se aproxima dele, trazido por algumas pessoas,
entendeu a sua situação e o chamou assim de lado, em particular, para atendê-lo num lugar assim reservado, somente ele e o gago, né? E somente no Evangelho de Marcos é que é mencionado essa história, os fatos ocorridos, que estão lá no verso 33 de Marcos 7. Que ali no livro de Marcos diz: Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. A maneira como Jesus curou aquele homem, ela é bastante curiosa, porque as curas eram feitas diretamente na presença das multidões que acompanhavam geralmente os doentes que tocavam em Jesus, né? E nesse caso não ocorreu isso. E é claro que os leitores da atualidade, de hoje, né, ficaram assim curiosos, né, pela forma como ocorreu a cura com Jesus, desse homem, né? Ele colocou os dedos no ouvido daquele homem surdo e Jesus cuspiu e tocou na língua dele. E ainda, algo mais interessante ainda, que a Bíblia menciona, que Jesus suspirou. Bom, podemos até pensar que a presença de pessoas, né, barulhentas, fazem algazarras e até às vezes principalmente incrédulos, né, poderiam acabar atrapalhando a manifestação de fé daquele homem surdo e gago, né? E para ocorrer a cura, Jesus fala em particular com ele. Nós devemos lembrar que aqui, naquele momento, Jesus, embora seja o próprio Deus, ele agia como um homem humano, né? Cheio do Espírito Santo, e não como o próprio Deus. E ele tinha uma missão no mundo de salvar as pessoas, levar as pessoas ao arrependimento, proclamar o Evangelho das Boas Novas. E é até fácil de entender que Jesus tocou nas partes deficientes daquele homem, cujo foi no ouvido, né, com os dedos, e na língua, locais do corpo que deveriam ser assim curados. Mas então, por que Jesus suspirou após isso, após ele erguer os olhos ao céu, né? Que ocorreu, como diz na Bíblia, né, que Jesus olhou para o céu após ele fazer isso, está lá em Marcos 7,34. E Jesus suspirou ao pensar nos ouvidos de pessoas que não sabiam e que não podiam escutar a verdade, e nas línguas que se recusaram a reconhecê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas, não reconheceram ele como Redentor. E ali, para a maravilha daquele sofredor, Jesus restaurou a audição e o capacitou a falar. E esse suspiro que Jesus faz, que Marcos menciona lá em 7,34, menciona, que diz lá como Efatá, né? Ele erguendo os olhos, né, e deu para o céu e diz Efatá, e deu um suspiro também, que quer dizer abraça-se, né? Efatá, abraça-se. Ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo no respeito à aceitação ou não de uma pessoa, ao livre-arbítrio, né, das decisões da humanidade. E assim Jesus não força ninguém a aceitá-lo, né? Tanto naquela época como hoje, não força ninguém. Ele não proíbe as nossas escolhas, ele dá essa livre-arbítrio para as pessoas escolherem. E ao levantar os olhos aos céus, né, quando ele estava curando esse homem que nós mencionamos, Jesus estava indicando a necessidade humana de uma dependência total do Criador e mantenedor do universo, uma necessidade que vem do alto, que vem de Deus. E não seria suficiente a cura física, é necessário um elo com o próprio Deus para vencer esse conflito cósmico, né, entre o bem e o mal. Somos perfeitamente livres para nós escolher perdição ou salvação. Quem conduzirá a nossa vida nesse mundo somos nós que decidimos. Nós que vamos, claro que nós vamos.
Ou nós escolhemos lá o príncipe da vida eterna, que é Jesus, ou o príncipe das trevas, que é Satanás. A escolha de cada um. E com esse milagre, nós podemos aprender que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nos fala todos os dias, todas as horas, para nós sairmos desse mundo mal e buscar a salvação, aceitar Jesus como Salvador. Que é para nós falarmos com Deus Pai diante das nossas necessidades, das nossas aflições, dos momentos ruins que nós passamos. E Jesus poderia abrir os ouvidos de pessoas surdas hoje, né? Mas ele não faz corações para amá-lo e nem a reconhecer de que ele é o Messias, por uma pressão, por uma obrigação. Ele faz por amor, se as pessoas pedirem. E ele, Jesus, pode fazer por aqueles que o procuram, que se voltam para ele de boa vontade e que desejam ter um diálogo sincero de coração com o próprio Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, principalmente quando se aproxima da voz de Jesus, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você, sincero, aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a manusear melhor essas Escrituras, ter entendimento. E você terá um entendimento muito maior do que esse surdo e gago desse homem, que ele não falava, não escutava, mas ele sabia enxergar a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, tocando no seu coração. Tinha uma visão espiritual muito mais que muitos têm hoje, né? Tem uma visão espiritual maior que todos nós juntos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, porque ele deu os sinais lá em Mateus 24, e Jesus, ao ele voltar, ele vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós juntos para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus, falar com Ele, abraçá-lo. Você poderá abraçar os seus entes queridos, porque você estará no céu. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.